Bom dia, esse aqui é mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre possivelmente um dos melhores mechas que eu já assisti, que é Tengen-Toppa Gurren Lagann. Eu não lembro se eu já citei ele em algum vídeo desse canal, provavelmente não, mas eu acabei reassistindo ele recentemente para ver se a minha opinião mudava, porque eu tinha dado 7 para ele, achava bem superestimado, principalmente pela segunda parte, que para mim tinha vários problemas. E eu fiz isso e acabei mudando de opinião drasticamente, porque eu acabei gostando muito mais do anime, e tanto que eu favoritei os personagens, o próprio anime em si, então gostei muito. Minha experiência reassistindo foi muito melhor que a primeira. Eu não sei se por causa que minha cabeça é diferente da primeira vez que eu assisti, ou assim, mas de qualquer forma eu aumentei a nota, mas querendo ou não, ele ainda assim continua tendo problemas, mesmo que eu tenha dado 10. Ele não é um anime perfeito, falando criticamente. Então, por isso que eu vou fazer uma review sobre ele. E é isso. Bom, Gurren Lagann ele foca basicamente no mecha. Ele começa focando no Simon e no Kamina, que viviam no subterrâneo daquele mundo onde se passa anime. Eles acabam fugindo da vilazinha que eles moravam e viram a superfície, que os humanos em sua maioria estavam agora no subterrâneo por acontecimentos passados, por causa de algumas rixas que tiveram antigamente, principalmente por causa dos anti-espirais, etc. Mas isso é mais pra frente que eles revelam, e acaba tendo vários twists em relação à verdade sobre aquele mundo. É bem interessante isso, porque inicialmente Gurren Lagann parece que vai ser só um anime bobo, escrachado, pra se divertir vendo os mecha lutando, tendo várias lutas bem animadas, porque a Gainax fez um ótimo trabalho animando, a direção ficou muito boa e passou uma leveza pro anime, sabe? Ele ficou muito mais tranquilo de se assistir, se acompanhar, graças a todo o trabalho deles, então ficou algo muito bom. Então é muito interessante se observar a coreografia ou até mesmo os efeitos especiais, é tudo muito bem feito nessa parte. Então, Gurren Lagann ele não é 100% sério, mas também ele não é 100% cômico, ele meio que divide isso. Tem episódios que são sérios, muito sérios, que são raros, mas existem. Mas tem outros que são totalmente cômicos, tipo o episódio 6, se eu não me engano, eu acho que é o 6, que eles vão pra uma fonte termal e tem um monte de piada obscena, velho, é muito bom. Mas é inútil o episódio, ele não serve pra evoluir a trama, pra dar um direcionamento. Ele só serve pra ser cômico mesmo e pra não manter o anime na mesmice da trama que ele estava desenvolvendo, entendeu? Então acho que é uma parte boa de Gurren Lagann, mesmo que aparente não ser. Então, pra mim o enredo ele é bem interessante na primeira parte, que vai até do episódio 1 até o episódio 15. Tem vários momentos incríveis, tanto dramaticamente como de ação, etc. E a evolução do Simon é incrível nesse início, cara. O Kamina dá um salto por Simon tão grande como protagonista que eu achei, cara, eu me surpreendi. O Simon virou outra pessoa depois de alguns acontecimentos que ocorreram no anime e deixou ele muito mais interessante, evoluiu o personagem de uma forma séria e coerente, cara. E ao mesmo tempo ajudou a formar um grupo maior, né? Porque tem a Brigada Gurren, que é o Kamina que criou, e aí eles são um grupo e o anime desenvolve eles coletivamente de uma forma incrível, cara. As relações entre os membros são muito boas de se ver. Então isso é outro ponto muito bom de Gurren Lagann, que ele sabe suprir a falta de desenvolvimento individual de alguns personagens através do desenvolvimento coletivo. Então isso é uma escapada que a obra acaba tendo, que é muito interessante e também deixa ele muito mais assistível, mais consumível e muito mais interessante de se acompanhar. Mas o ápice do Gurren Lagann para mim é literalmente no episódio 15. O episódio 15 é perfeito em todos os sentidos. Ele conclui o que foi apresentado nesse início, nessa primeira parte, de uma forma que Gurren Lagann sabe fazer. Causar emoções únicas. A experiência assistindo é única. Nunca um anime ele passa várias emoções ao mesmo tempo. Euforia, tristeza, preocupação, tudo isso em um só episódio. E de uma forma que não seja superficial. Não que seja tão realista, né? Porque Gurren Lagann não pode ser realista. Mas não é superficial, é muito bem feito. É coerente por enredo, por os personagens. A conclusão que tem é
interessante porque abre brecha para uma continuação muito boa que vai ter. E tá tudo muito bem trabalhado em Gurren Lagann nesse início, sem dúvidas. E para um mecha eu achei muito interessante, porque ele não se prende a apenas lutas de robôs gigantes, tá ligado? E aventuras com robôs, etc. Não, ele tenta criar uma filosofia ao usar esses mechas. Não são apenas robôs, eles têm uma conexão com quem os usa. E isso deixa a obra muito mais interessante, cara. Se você parar para pensar em cada coisa que ela apresenta, nas frases impactantes que acabam servindo para o futuro, impactarem personagens para resultarem em vitórias ou derrotas, tanto faz. Então isso é muito interessante. Outro ponto muito da hora, que é bom se perceber, é que o Simon, o protagonista, ele é muito Kamina no futuro. Tipo, o Simon ele pega muito do Kamina, porque o Kamina sempre foi um líder, sabe? Ele sempre teve o aspecto de líder, ele era carismático, ele tinha tudo. E o Simon foi pegando isso com o tempo, tá ligado? Ele foi evoluindo, foi pegando as lições que o Kamina dava pra ele. Então é muito interessante também de ver esse contraste, depois se comparar ambos os personagens, eles ficaram muito parecidos com o tempo. Bom, Gurren Lagann, depois desses 15 primeiros episódios, achei muito bons, perfeitos. E depois teve o episódio 16, que foi um resumo geral do que aconteceu. O episódio 17 é outra história, basicamente. Tudo o que aconteceu nessa primeira parte acaba meio que prejudicando o futuro da obra. Não prejudicando de forma crítica, mas realmente prejudicando o mundo da obra. Então acaba ocasionando em vários outros acontecimentos, várias outras lutas, vários outros problemas mundiais. E cara, em meio a isso tudo, o anime ele se perdeu. Por que eu digo que ele se perdeu? Gurren Lagann sempre foi escrachado, mesmo que ele não fosse 100% escrachado, ele tinha sido muito sérios, ele era bizarro, mas tinha suas seriedades. Só que ainda tinha um sentido a evolução dos mechas, a evolução da força deles. Só que na segunda parte, não tem. Elas acontecem porque sim. As fusões entre os robôs acontecem porque sim. Eles se fundem da maneira mais absurda e simples que poderia existir. E vão aumentando a força cada vez mais. Eu acho que é o mesmo problema que acontece com Dragon Ball. O Dragon Ball ele foca muito na evolução de poder, etc. Só que não tem sentido. Ela é repetitiva. Gurren Lagann não tem sentido e a evolução é repetitiva. Não que isso mate a obra. Muito pelo contrário. Pode ser ruim criticamente, mas a minha experiência melhorou muito vendo tudo isso. Porque o anime não conseguia parar de te fazer sentir empolgado com tudo que estava acontecendo. Porque ele estava avançando, criando mais dilemas, mais conflitos ideológicos, explicando mais sobre o passado daquele universo, e tudo isso está ficando mais interessante. Mesmo que esses problemas que eu citei, o resto estava aumentando cada vez mais a qualidade. Então é um final, é uma segunda parte que peca, tem os seus primeiros problemas, mas ainda tem esses pontos muito interessantes que fazem com que a obra seja boa, ainda. E o final em si, individualmente, sem contar todo o progresso, ele é incrível. Ele fecha de uma maneira muito boa para o protagonista e que não seja clichê. Poderia ser muito previsível, mas acabou não sendo. Isso é muito bom, porque prova que Gurren Lagann consegue ser muito sério quando quer e consegue fazer isso muito bem. Então, conclui todos os personagens de maneira interessante, dá seus finais de maneira coletiva, mesmo que não tanto individualmente, e é muito boa, tem várias mensagens lindas de se absorver nele. Mas na segunda parte de Gurren Lagann ainda tem outro problema, que eu acho que é o desperdício de uma personagem que teve. A Yoko é uma das personagens principais desde o início do anime, foi uma das primeiras a aparecer, e ela teve 2 romances na obra, e os 2 foram iguais. Os roteiristas não conseguiram, o roteirista não teve capacidade ele teve a capacidade, na verdade, de repetir a mesma fórmula para impactar o espectador e criar um drama o suficiente para motivar os outros personagens da mesma maneira nas 2 vezes. E não faz o menor sentido. Fez pouco caso com o personagem. Ela tinha muito mais potencial que ser usada só para isso, tá ligado? Ela tinha outras habilidades, ela era muito habilidosa na verdade, mas nunca com tanto destaque. O maior destaque dela foi causar impacto dramático de maneira ruim, repetitiva, sem criatividade, e que acabou prejudicando a obra com esses romances necessários que não foram bem resolvidos.
Ao menos, o romance principal, que envolve o Simon, ele é muito bem feito. Isso, sem dúvidas, ele é muito bem construído, porque ambos os participantes, ambos do casal, evoluem muito por causa dele e conseguem ter uma conclusão coerente, mesmo que seja triste e que eu tenha ficado bem triste de ser assim, mas ela é muito boa ainda, pouco previsível. Então eu acho que o anime ganha pontos no romance e ainda perde, tá ligado? Então ele tem várias coisas que ganha e perde na segunda parte. Por isso que eu acho que ela decai, tá ligado? Mas é muito melhor do que eu lembrava pela primeira vez que eu assisti. Então eu acabo considerando que continuou bom mesmo depois desses problemas. Então, concluindo, o Gurren Lagann é um ótimo anime. Ele pode não ser um anime nota 10, depende da sua experiência, porque, ao meu ver, o Gurren Lagann tem que ser um anime que carrega seus pontos através dela. Então, se você não gosta, obviamente a sua nota vai ser baixa. Mas, tirando isso, criticamente é um 8, 9, não seria um exagero. Eu acho ele muito bom, recomendo a todos que assistam. Foi uma das últimas obras incríveis da Gainax. E remete, quem gosta de Kill la Kill, por exemplo, vai amar Gurren Lagann. Que Kill la Kill tem os mesmos, tem alguns animadores de Gurren Lagann, então o estilo é bem parecido em certos momentos. Então eu acho que isso é bem interessante de se falar também. Então, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, compartilhar para os amigos, se inscrever no canal. E é isso, tchau, até o próximo vídeo. Fui!